Oi gente, tudo bem? Aqui é a Dani Celal, do Dani Arte Cristã. E hoje a gente tá aqui pra trazer essas almofadas de braço que as meninas andaram me pedindo aí no Facebook pra gente fazer um projeto delas, então. A gente tem dois modelos, tá? É a almofada com dois braços, que ela envolve dessa forma o bebê, né? Consegue dar um abraço total no bebê. E tem a almofada de um braço só. Então fica a critério aí do teu cliente. Com o mesmo molde que eu usei pra fazer essa, eu consigo fazer essa também, tá? No decorrer do vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço pra usar o mesmo molde. O bebê fica deitadinho aqui, essa parte é do travesseiro, tá? E aí o braço vem envolvendo o bebê pra ele se sentir mais aconchegado. Então a gente consegue deixar ele firmezinho, deitado de uma maneira mais firme, né? E também aconchegado como se fosse um abraço. Então a gente tem os braços são bem flexíveis, a gente consegue dar vários tipos de abraço no bebê, tá? E são bem fofinhos também, então é bem aconchegante essa peça. Acredito que vocês vão gostar, ela tem uma vendagem super boa, tá? É de fácil confecção, é muito simples de fazer essa almofada, bem rápido, então o lucro também vocês vão acabar gostando bastante, porque o lucro é bem bom. Tá, gente? É isso aí. Vamos iniciar nosso vídeo, então? Então, gente, vamos começar. Esse aqui é o nosso molde para fazer essa peça de hoje. São dois moldes, na verdade, o grande e o pequenininho. Esse grande, nós podemos utilizar ele para fazer dois tipos de almofada. Existe a almofada com os dois braços e existe a almofada com um braço só. Para fazer a almofada com os dois braços, que é o que nós vamos fazer hoje, a gente vai riscar ele todo aberto do jeito que está aqui. Se a gente quiser, então, fazer a almofada na versão de um braço só, nós vamos pegar um deles, dobrar aqui na parte de cima 2 vezes, de maneira que a gente vai riscar até aqui, e não vamos riscar então o segundo braço, tá? E a maneira de confeccionar a peça é idêntica. A única coisa que diferencia então é a quantidade dos braços, tá, gente? Então é isso, vamos riscar no tecido principal 2 vezes e aí eu mostro pra vocês como ficou. A gente vai riscar e cortar, tá? Lembrando, gente, que os nossos moldes, eles estão todos, de todas as videoaulas, disponíveis as medidas de todos os moldes lá na nossa página do Facebook, para quem quiser tentar reproduzir eles em casa. Para quem tiver dificuldade de reproduzir ou, né, tiver interesse de adquirir um molde em tamanho real, em tamanho natural, do jeito que está aqui, nós também vendemos os moldes junto com o projeto passo a passo lá na nossa loja online. Vai aparecer aqui no vídeo então a descrição, tá? E então vocês podem também nos seguir lá nas redes sociais, no Facebook, na nossa loja virtual e no Instagram, que sempre vai ter novidades lá atualizando com fotos e dicas para vocês, tá bom? Então, gente, eu risquei aqui, ó, do lado avesso do nosso tecido, tá? Risquei todo o molde grande. O pequeno eu ainda não tô utilizando, tá? Então a gente risca tudo e eu não vou cortar ele em toda a volta. Se quiser cortar, pode, mas eu prefiro costurar ele assim mesmo, e depois que eu costurar, aí sim eu vou cortar fazendo todo o contorno, tá? Então agora eu vou passar na costura reta, tá? Eu vou fazer uma costura reta bem em cima aqui do contorno que eu fiz, do risco que eu fiz. Eu vou costurar ele em toda a volta e vou deixar aqui um pedaço pra gente desvirar, tá? Eu vou fazer isso então, vou lá na máquina e volto pra gente ver como ficou.
Lembrando, gente, que aqui, ó, eu risquei no lado avesso do tecido principal e eu coloquei frente com frente, tá? São 2 vezes, né, no tecido principal, e eu vou colocar ele frente com frente, um em cima do outro, e agora sim eu vou passar a costura, então, em cima de todo o contorno do risco que eu fiz. Então, gente, a gente agora passou a costura, ó, em toda a volta, não sei se vocês conseguem visualizar aqui, mas eu passei uma costurinha, então, em toda a circunferência do nosso desenho, e eu deixei um pedacinho para desvirar aqui, tá? O que eu vou fazer agora? Pode ver que o tecido, ele tá inteiro, tá? Eu não cortei ainda. Agora, antes de desvirar, é que eu vou cortar. Eu vou cortar ele em todo o contorno, tá? Aproximadamente 1 centímetro distante da costura, tá? Eu vou fazer então todo esse contorno e depois eu vou fazer os piquezinhos nas partes mais curvas, né? Pra a almofada ficar, ó, eu vou fazer assim, piquezinhos, né? Como a gente faz nas partes curvas, cuidando para não pegar ali na linha, na costura. Então eu vou cortar isso, todo ele, e depois eu mostro pra vocês então como ficou. Não esquece, se você tá curtindo esse vídeo, já dá um like aí pra gente, que ajuda bastante na divulgação do vídeo. Comenta, deixa a tua opinião, se tá gostando dos vídeos, sugestões para novos vídeos também. Eu leio todos os comentários aqui embaixo e respondo também, tá? Se vocês ainda não estão nos seguindo lá nas redes sociais, a gente tem Instagram, a gente tem a nossa página do Facebook com as medidas lá e os moldes, e também tem a loja onde eu vendo as peças prontas e vendo os moldes e os projetos também. Então tem toda essa gama aí de rede social que vocês podem estar curtindo, entrando e conhecendo mais a Dani Arte Cristã, tá, gente? É isso aí, vocês também fazem parte. Então, eu cortei toda a circunferência da peça. A gente só tem que atentar aqui, ó. Como essa parte tem os dedinhos, a gente tem que atentar para cortar bem rente ali entre um dedinho e outro, ó. E só se cuidando para não pegar na costura, mas tem que cortar bem no vinco ali entre o dedinho e o outro para poder ficar com o desenho legal na mão depois. Então aí a gente vai, pelo buraquinho que a gente deixou, a gente vai desvirar e vamos continuar então a confecção da peça. Então, gente, a gente já desvirou a peça, tá? Ó, os dedos como ficaram, eles fica bem as voltinhas, né, dos dedinhos ali. Então agora a gente vai encher com a fibra. Só que antes de encher com a fibra, eu vou mostrar pra vocês como a gente faz as costuras dos dedinhos, tá? A gente vai pegar aqui, ó, no nosso molde, tem aqui, ó, como é que são as costuras aqui pra fazer o formato do dedinho e da mão. E nós vamos riscar na peça. Pode colocar em cima e fazer uns furinhos assim pra te guiar, ou tu faz a olho livre mesmo, tá? Ó, são riscos assim entre um dedinho e outro,
E aqui vai ter uma costurinha para fazer o início do braço. Então a gente vai fazer isso nos dois braços, tá? E também isso na parte direita, tá? Eu acabei de riscar agora na parte direita do tecido. Agora a gente vai pegar também essa parte aqui, que é a parte onde o bebê vai ficar com a cabeça. Então o restante vai ficar bem cheio, né? Mas essa parte aqui de cima, onde o bebê coloca a cabeça, não pode ter muita fibra. Então nós vamos riscar aqui também. Eu vou centralizar esse pedacinho e vou riscar, porque é onde eu vou passar a costura depois. Pode riscar com um lápis, com um giz, com o que vocês tiverem aí. Depois passar a costura bem em cima, tá? Nessa parte aqui, então, eu vou enchendo aos poucos, tá? Eu vou começar enchendo aqui os dedinhos, então eu vou colocar a fibra aqui na mão e vou passar a costura aqui em cima. Eu vou enchendo e vou mostrando pra vocês como faz. Então assim, ó, eu vou enchendo aos pouquinhos, ó, enchi aqui até a parte da mão, tá? E agora eu vou lá na máquina e vou passar a costura. Eu vou ajeitar aqui assim, ó, dar uma apertadinha e vou passar a costura em cima, só pra fazer os vincos dos dedos, tá? E aqui da mão também, ó, tá? Eu vou passar então uma costurinha assim e aqui, pra gente fazer o formatinho da mão. E depois eu continuo enchendo. E a outra mão eu vou fazer a mesma coisa. Vou encher a mão, costuro e depois eu continuo enchendo o resto. Então, eu enchi aqui as mãozinhas. Uma coisa que eu esqueci de dizer pra vocês, assim, ó, eu tenho a máquina industrial que é bem mais forte do que a doméstica, né? Então eu consigo encher a mãozinha e depois passar a costura em cima e ela aguenta bem. Agora, se vocês tentarem fazer isso na máquina doméstica, aí eu sugiro que vocês costurem, façam as costuras aqui dos dedinhos primeiro, depois encham dedinho por dedinho, porque senão acaba quebrando e entortando a agulha, tá? Então eu enchi primeiro e passei a costura porque a minha máquina é uma máquina forte, é uma máquina industrial, aguenta o tranco, tá? Então agora aqui eu fiz as mãozinhas e eu vou, antes de encher os braços, eu vou fazer essa parte aqui de cima, que é a parte onde o bebê fica com a cabeça. Nós já riscamos, lembra? Então agora a gente vai colocar aqui a manta. Eu não encho essa parte com fibra, eu encho com manta. Então eu vou pegar um pedaço, a minha manta aqui, a manta sem resina, não resinada, de gramatura 150. Aí eu vou colocar ela aqui e vou cortar um pouquinho maior, ó, eu vou botar ela dobrada, tá? Dupla. E aí eu vou cortar um pouquinho maior do que o tamanho do meu molde, para quando eu fazer a costura, conseguir pegar bem em cima da manta e fixar ela bem na peça. Então, um pouquinho maior aqui do que o molde que a gente riscou, eu vou colocar ela por aquele buraco mesmo que a gente tinha deixado antes. Vou colocar ela dupla, dobrada. Tem que ser a gramatura 150 para ficar mais fofinho, tá? Se vocês não tiverem de gramatura 150, pode ser a gramatura 100 também. Mas aí, de repente, coloca, então, 3 vezes, né, a manta. Então, ó, coloquei aqui bem centralizado onde a gente riscou aqui, né? A gente riscou em cima no tecido principal mesmo.
na parte direita do tecido. E agora eu vou passar uma costura bem em cima daquele desenho aqui que a gente fez, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar aí, mas eu fiz aqui, risquei ele no lado direito mesmo do tecido. E agora eu vou passar bem em cima uma costura pra fixar tudo isso aqui, fixar a manta dentro daqui da nossa peça. Depois que eu fizer a costura é que eu vou encher o restante dos braços, então. Eu vou fazer essa costura e mostro pra vocês como ficou. Então, eu botei aqui a manta, passei a costura aqui em cima, ó, ficou dessa forma. Também, tá? Eu costurei aqui com a máquina industrial, então pra mim foi bem fácil. Se vocês tiverem só a máquina doméstica, dá pra costurar, tá? Mesmo tendo 2 camadas de manta 150 gramatura, consegue costurar na máquina doméstica. Mas vai mais devagar, vai mais na manha pra não quebrar então a agulha, tá? Mas dá pra fazer sim na doméstica também. Agora, depois que eu fiz então essa costura aqui, eu vou encher as laterais e vou encher os braços, tá? Ó, agora vou vir enchendo os braços até aqui, vou encher os dois com fibra e vou fechar essa parte que eu deixei aqui pra encher, eu vou fechar com pontinhos invisíveis, tá? Então agora eu só vou encher e vou fechar com ponto invisível. Então tá aqui a peça pronta, ó, eu fechei aqui com pontinhos invisíveis, tá? Os 2 braços aqui estão bem maleáveis, agora eu vou mostrar pra vocês no bebê como fica. O bebê fica aqui, e aí os braços podem abraçar o bebê, dessa forma. Pode ser um braço só, pode ser os 2, pode ser como vocês acharem melhor. Tá, gente? É só para ele realmente se sentir mais aconchegado, como sendo um braço da mãe mesmo, né? Para quem acha que não tem necessidade dos 2 braços, então eu fiz também essa peça aqui, que tem um braço só, que também é um outro modelo que tem, que ela fica assim. Aí a gente pode colocar a mãozinha pra dentro, pode colocar assim, né? O bebezinho virado pra cá ou pra cá. Ou até mesmo de barriguinha pra cima. Aí fica a critério da mãe. Certo? Deixa eu virar pra vocês. Aí. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Com aquele mesmo molde eu fiz essas 2 peças, ó, como eu falei. Tá, esse aqui a única coisa foi que eu tirei um dos braços, né? E esse aqui então tem os 2 braços. É isso, gente, até a próxima então, Deus abençoe a todos.